Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos continuando aí a gravação dos nossos blocos para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Falamos no último bloco sobre a condição das transferências para os estabelecimentos prisionais de segurança máxima federais. Agora vamos tratar de um decreto, o decreto 6.877 de 2009, que dá uma roupagem, que traz novas considerações para essas transferências. Ele vai dar um auxílio. O decreto ele vem com o objetivo de trazer algumas regulamentações relacionadas à lei. Falamos primeiro da lei que trabalhava com essa condição de transferência, falamos daquela lei que era a Lei 11.671 de 2008. Agora vamos falar do decreto que vai regulamentar, que vai dispor sobre a inclusão também dos presos estabelecimentos relacionados aí, estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Já no artigo 1º desse decreto, ele já traz para a gente que, artigo 1º, de olho na telinha, este decreto regulamenta o processo de inclusão e transferência de presos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima nos termos aí da lei que tratamos agora há pouco, Lei 11.671 de 2008. Eu tenho que destacar para vocês o artigo 2º. O artigo 2º ele vai me falar a seguinte conceituação. O processo de inclusão e transferência de caráter excepcional e temporário terá início mediante a requerimento da autoridade administrativa, pelo Ministério Público ou pelo próprio preso. Já havíamos falado disso lá na lei, mas é necessário destacar no decreto, que o decreto ele traz uma visibilidade melhor sobre essa condição de transferência. Já no seu parágrafo 1º, destaco para você o seguinte, que o requerimento deverá conter os motivos que justifiquem a necessidade da medida e estar acompanhado da documentação pertinente. Então, lá eu falo dessa transferência, mas aqui eu demonstro como vai ser o procedimento. E para a solicitação, para que eu tenha o requerimento, dentro do requerimento eu tenho que trazer os motivos. Não é um poderá, aqui é um deverá. Eu vou ter o dever de trazer comigo os motivos que justifiquem a transferência, ou aqui, no caso, motivos da transferência, a necessidade da medida e também está acompanhada da documentação pertinente, aquela documentação relacionada ao processo, ou se for execução da pena, relacionada à execução da pena, e os meus documentos pessoais, caso necessário, e é necessário. Parágrafo 2º. O processo de inclusão ou da transferência será autuado vamos lá. Falei rápido e li rápido, confundiu até minha cabeça. Parágrafo 2º. O processo de inclusão ou de transferência será autuado em apartado. E o que quer dizer isso? Eu tenho o processo aqui, base, eu tenho o processo de execução, vou colocar o primeiro, execução da pena, ou se não, da prisão temporária, aqui da procedimento temporário, prisão cautelar, e eu vou solicitar uma transferência. Esse é o processo de execução. O processo da transferência, ele será separado. É por isso que eu tenho essa palavra em autos apartados. Porque a solicitação da transferência, o Tzinho de transferência aqui, ele vai ser autuado de forma separada, ou seja, em autos apartados, em autos diferenciados. Esse processo continua existindo, eu crio um novo aqui procedimento, é como se eu criasse um filho, somente para tratar da transferência. Então, por isso que eu falo que é em autos apartados, é por isso que eu falo que vai ter aí a separação dessa condição de transferência. Beleza? Então, continuando e tratando aqui, artigo 3º. Para a inclusão ou transferência do preso, deverá possuir ao menos uma das seguintes características. Ô, gente, é muito importante, anotem, pelo amor de Deus, essas características, porque dessas características eu vou saber quais são os presos que poderão ser transferidos para o estabelecimento prisional de segurança máxima, bem como quais são os requisitos e quais são os requisitos. Vamos lá. Primeiro, ter desempenhado função de liderança
ou participado de forma relevante em organização criminosa. Se eu estou em uma organização criminosa, não vai ser por si só que eu seja lá um funcionário da organização criminosa. Vamos supor, eu sou um motorista, ou senão eu sou aí um daqueles carregadores dos produtos ilícitos. Eu vou carregar, eu vou ser ali o chapa do mal. Eu vou carregar os produtos que são ilícitos. Não, tratando da organização criminosa, eu tenho que ter a função de liderança ou participar de forma relevante. Ou seja, ser um dos articuladores. Agora, se eu simplesmente sou um chapa, se porventura eu faltar na empreitada criminosa e ninguém sentir minha falta, poder me substituir, eu não vou ter essa condição de ser considerado perigoso a ponto de ser levado para um estabelecimento prisional de segurança máxima. Não basta participar da organização criminosa. Eu tenho que ter, ou eu tenho que ser o líder, eu tenho que ter aquela noção de liderança, ou participar de forma relevante, ser um dos articuladores. Depois disso, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. Ô, gente, aqueles presos que cometem crimes tão horrendos que o simples fato dele ficar em um estabelecimento prisional de segurança estadual pode ser que ele seja esquartejado, pode ser que ele seja morto, entre outras coisas. Existem crimes que, quando você vai observar a ocorrência policial, você olha para a cara do indivíduo, você pensa, meu filho, se não fosse a lei, se ainda existisse a condição da lei de talião, que é olho por olho e dente por dente, você pode ter certeza que você ia estar ferrado. Mas, como existe a lei e devemos cumprir, devemos ser seguidores da lei, devemos pautar nossas condutas pela lei, então, esse preso que porventura pratica um crime tão terrível, que a integridade física dele esteja aí em perigo em um presídio de segurança estadual, eu tenho a possibilidade de enviá-lo também para o estabelecimento prisional de segurança máxima, beleza? Continuando, falei aqui então daquele indivíduo que ele encontra-se no estabelecimento por condição de ter praticado um crime terrível e ele tem a integridade física dele correndo risco, mas eu tenho aquela condição também daquele sujeito que está submetido, inciso 3º, está submetido a regime disciplinar diferenciado. Sabemos que o regime disciplinar diferenciado é uma punição não, né, mas uma sanção administrativa por um ato grave, uma infração administrativa grave. Então, se porventura o preso for mandado para o regime disciplinar diferenciado, RDD, pode ocorrer dele ser enviado para cumprir esse RDD em um estabelecimento prisional de segurança máxima. Tomem cuidado com isso. Além disso, se ele for membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça, e aqui eu não vou destacar o crime, não vou falar que é crime contra patrimônio, crime contra a vida. Qualquer crime com violência ou grave ameaça, independente se é um crime contra o patrimônio, contra a vida, se ocorrer aí um crime contra aqui, no caso, um crime com violência ou grave ameaça, qualquer crime com violência ou grave ameaça, eu vou falar que ele também pode ser transferido para o estabelecimento prisional. E eu vou tomar cuidado, porque tratando da noção de quadrilha ou bando, eu vou falar que é um membro. Eu não vou ter a necessidade de falar como ocorre lá na organização criminosa, aqui na quadrilha ou no bando, não necessariamente precisa de ser o líder ou, senão, aquele mentor, aquele que tem alguma importância. Dentro da quadrilha ou bando, qualquer pessoa que, porventura, venha praticar o crime com violência ou grave ameaça, poderá ser transferido. Então, observem isso, tomem muito cuidado com isso. Na quadrilha ou bando, o membro, eu não falo se é o membro, aquele que é líder, aquele que tem ali uma participação de forma relevante
na quadrilha ou bando, qualquer um deles poderá ser transferido para o estabelecimento prisional de segurança máxima. Junto a isso, eu falo no inciso 5º que se o réu colaborar ou se for aqui, ó, se réu, colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem. Vamos supor, eu delatei uma organização criminosa que tinha aí o objetivo maior de lesar o erário, praticava crimes contra a administração pública. Eu trabalhava em conluio com vários setores da organização pública. E daí era envolvido, inclusive, com pessoas muito perigosas. Delatei todo mundo foi preso. Só que o que aconteceu? Eu cheguei lá no presídio estadual, eu olho para o lado, na hora que eu estou tomando banho de sol, eu vejo, ixi, todo mundo que está ali tomando banho de sol comigo, eu delatei. Eu vou morrer nesse lugar. Eu vou morrer. Vão me suicidar aqui. Eu estou percebendo que de um dia para o outro eu vou aparecer enforcado e vão me suicidar. Então, o que acontece? Aquele delator, seja aí o delator por crime relacionado à organização igual, como eu falei, o crime relacionado à administração pública, basta ele ser delator relacionado à condição aqui que deixe ele com risco à integridade física. Ele delatou algum crime, entregou outras pessoas e aquelas pessoas estão representando risco à sua integridade física no ambiente prisional, ele pode também ser transferido para o presídio, para o estabelecimento prisional de segurança máxima federal. Então, a pessoa delatou, ela vai ter esse direito, professor? Sim, terá esse direito. Depois, aquele também que esteja envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Aquele sujeito que a todo momento quer fugir. Você entra na cela dele, você descobre que ele tinha cavado ali um buraco, tinha cavado uma caverninha para ele poder fugir do estabelecimento prisional. Depois você percebe que ele realiza condutas para amotinamento dentro da cadeia. Você percebe que as condutas dele é voltada para revolta dentro da cadeia e também para o amotinamento. Então, você sabe que a qualquer momento ele pode fugir. Para que ele não consiga conquistar essa vontade de fugir, você envia ele para um estabelecimento prisional de segurança máxima. Esses são os requisitos para que eu possa enviar o indivíduo para o estabelecimento prisional de segurança máxima. Indo para o artigo 9º, dando uma pulada aí, tratando dos pontos mais importantes. Artigo 9º. A inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem a prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. Vocês lembram que na lei eu falei justamente isso, que havendo uma necessidade extrema, eu posso, antes mesmo de tomar ali a ciência, antes mesmo de escutar o Ministério Público, escutar a autoridade relacionada à autoridade administrativa, ou se não a defesa do preso, eu posso fazer essa transferência por caso de necessidade. Vocês lembram do prazo de 5 dias? E nesse prazo de 5 dias eu escutar aí o preso para saber, não o preso, mas a defesa, para saber se aceita ou não essa transferência. Se houver extrema necessidade, eu torno a repetir isso, eu nem vou escutar, eu nem vou esperar essa manifestação. Eu já transfiro de imediato, tem extrema necessidade. Já transfiro de plano e depois eu tomo os demais procedimentos. Junto a isso, eu tenho que destacar para vocês o seguinte: parágrafo 1º, a inclusão ou transferência deverá ser requerida diretamente ao juízo de origem, instruída com elementos que demonstrem a extrema necessidade. Ou seja, o procedimento eu já havia apresentado para vocês, então eu não vou me delongar com esses procedimentos, porque já havia passado por tudo isso. Eu vou para os pontos principais, os pontos mais importantes, os pontos norteadores. Tratando uma condição muito importante, gente, é o artigo 10º. Quero destacar para vocês no artigo 10º o seguinte: restando 60 dias para o encerramento do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, o Departamento Penitenciário aqui nacional comunicará tal circunstância ao requerente da inclusão ou da transferência
solicitando a manifestação acerca da renovação. Vocês lembram que eu falei para vocês que o prazo é de até 3 anos, correto? Olha aqui, ó, até 3 anos. Perfeito. E eu também falei que se o juiz de origem não se manifestar pelo final desse prazo, o juiz de origem vai ser obrigado a receber novamente esse preso. Vocês lembram disso? Correto? O que acontece? Chegado ali, ó, o prazo de 60 dias, antes de findar esse prazo máximo de encerramento aqui do prazo, 60 dias antes, 60 dias, vou colocar a palavrinha antes aqui embaixo, antes, colocando até aqui, antes, o Departamento Penitenciário Nacional vai ter que informar o juiz de origem. Vai falar para o juiz de origem, ó, aqui ó, o juiz de origem, estou ligando para você para informar que daqui 60 dias completa esse prazo aqui, ó, esse prazo máximo de estipulação para que o recluso fique no estabelecimento prisional de segurança máxima. O senhor vai querer que ele retorne para a sua casa, no caso não para a sua casa, né, mas para o seu presídio aí de origem, ou o senhor vai querer que ele continue aqui? Manifeste nos autos, porque se o senhor não manifestar, o que vai acontecer? O senhor vai ser obrigado a receber esse indivíduo novamente. Se no prazo de, aqui ó, máximo 3 anos, não manifestar, o que acontece? Eu sou obrigado a receber esse indivíduo novamente. Então, muita atenção e muito cuidado com esse conceito. Chegando 60 dias para findar o prazo de 3 anos, mandar a mensaginha para o juiz. Senhor juiz, o que acontece? O senhor é o juiz de origem. Eu não mando a mensagem para o juiz federal, porque o juiz federal já sabe disso. Eu mando mensagem para o juiz de origem, que foi aquele que solicitou a transferência do preso para o estabelecimento prisional de segurança máxima. Eu vou mandar para ele essa informação, para ele me falar se no prazo aí ele vai querer continuar esse preso no estabelecimento prisional de segurança máxima, ou se ele vai querer que modifique essa situação e que o preso retorne para o estabelecimento prisional do Estado. Então, é muito necessário observar isso. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 10º aqui da lei que trata, Lei 11.671 de 2008, e não havendo a manifestação acerca da renovação da permanência do preso, retornará ao sistema prisional penitenciário de origem, que eu acabei de falar para vocês. Vocês lembram que é obrigação do juiz de origem receber esse preso, e o parágrafo único do artigo 10º é justamente o prazo que eu falei para vocês, que é o prazo de até 3 anos. Tratando de um prazo até 3 anos, gente, não quer dizer que vai ser de 3 anos. Eu posso ter esse prazo relacionado a 2 anos, eu posso ter esse prazo relacionado a 1 ano, eu posso ter esse prazo até mesmo de meses. Vai depender da decisão do juiz. O juiz de origem com o juiz relacionado aí ao estabelecimento prisional de segurança máxima federal, eles que vão decidir qual que é o prazo necessário. Eles que vão observar qual é o prazo necessário e qual é o tempo necessário para aquele preso ficar naquele estabelecimento, pois o tempo vai ser determinado. Show de bola, continuando, vamos seguindo aqui que vai dar certo. Na hipótese, artigo 11, na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar o seu retorno ao local de origem ou a sua transferência ao estabelecimento penal indicado para o cumprimento do novo regime. Vamos supor, o preso cumpriu o seu prazo máximo, ele cumpriu toda a sua pena. Ele está em Brasília, só que ele mora em São Paulo, ele vai pensar, ferrou, não tenho dinheiro, não tenho como conseguir dinheiro, o que eu vou fazer? Pedir dinheiro na rua? Não, o Departamento Penitenciário Nacional vai ficar responsável por enviar aquele preso que estava naquele presídio para o seu local de origem. E se porventura ele for transferido para uma colônia agrícola ou industrial, da mesma forma o Departamento Penitenciário Nacional vai ficar responsável por essa transferência. Parágrafo único.
Se o egresso optar em não retornar ao local de origem, deverá formalizar perante o diretor do estabelecimento penal federal sua manifestação de vontade, ficando o Departamento Penitenciário Nacional dispensado da providência referida no caput. Ou seja, o egresso é aquele que cumpriu toda a sua pena e no prazo, no lapso temporal de 1 ano, ele está sendo reinserido novamente à sociedade. Ou seja, ele está naquele momento de transição, de ter saído de um estabelecimento prisional para a retomada para a sociedade comum. Ou se não, para a sociedade aí normal. Ou se não, ele está naquele período onde ele está sob liberdade condicional, mas ele percebeu que aquele estado é um estado muito interessante. Ele está em Brasília, ele resolveu fazer igual o Renato Russo, saiu e foi para Brasília porque ele precisava conhecer um lugar melhor, e lugar melhor que Brasília não há. É isso mesmo na música. E o que acontece? Acontecendo tal fato, ele resolve ficar em Brasília, resolvendo ficar em Brasília, o Departamento Penitenciário Nacional ficará dispensado de levar ele para São Paulo. Ele falou, eu quero ficar, mas essa manifestação vai ter que ser formalizada. Ele vai ter que mandar aí uma formalização, aí um documento escrito, ele vai formalizar aquela vontade para o diretor do presídio vai informar se quer ou não mantê-lo na sua, aí, no caso, peço desculpa, retorno, ele vai mandar essa formalização para o diretor do presídio e o diretor do presídio vai incluir essa manifestação no processo e, através da inclusão no processo, ele ficará lá em Brasília, beleza? Aí não tem a necessidade do Departamento Penitenciário Nacional transferi-lo novamente para a sua cidade de origem, para a sua aí, comarca de origem, porque ele manifestou a vontade de ficar naquela região, de ficar naquele estado. Continuando, e tenho que destacar para vocês, gente, que não são todos os estados. Vocês estão estudando isso em atualidades, acredito eu, mas não são todos os estados que possuem aí um estabelecimento prisional de segurança máxima federal. Então é por isso que eu tenho que falar isso, porque não são todos os estados, automaticamente ele pode morar em São Paulo e ser transferido lá para Brasília. Vamos lá, artigo 12. Mediante a requerimento da autoridade administrativa do Ministério Público ou do próprio preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. Ou seja, eu posso mandar um preso de um estabelecimento federal X para o estabelecimento prisional Y. Ou seja, eu posso pegar o preso, encontra-se no estabelecimento prisional federal de segurança máxima, de onde? Ele vai estar no estabelecimento prisional de segurança máxima de Brasília. Ele pode pedir transferência para o estabelecimento prisional de segurança máxima de Mossoró? Pode. Pode ocorrer essa transferência de um estabelecimento prisional de segurança máxima para o outro estabelecimento prisional de segurança máxima. Então, eu vou solicitar, Ministério Público, ou se não, eu preso, ou se não, a autoridade administrativa pode solicitar essa transferência entre os departamentos aí, ó, no caso, entre os presídios de segurança máxima. Eu posso transferir de um para o outro. Parágrafo 1º. O requerimento de transferência instruído com os fatos motivadores, eu tenho que dar um motivo para essa transferência. Não é simplesmente porque eu acordei hoje e pensei, estou enjoado desse lugar, é tudo cinza, é tudo concreto, é tudo o quê? Tudo grade. Eu não quero ficar aqui mais, não. Não quero, tá sem graça. Vou lá para Brasília para saber como é que é o ar de lá. Eu estou em Mossoró. Eu penso, não, quero ir para Brasília. Ou se não, estou em Brasília, quero ir para Mossoró. Não, eu tenho que motivar aquela transferência. Então, por isso que eu falo, tem que ser os motivos, eu tenho que formalizar aqui, eu tenho que instruir com os fatos motivadores, bem como será dirigido ao juízo federal, ao juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal, onde o preso se encontrar, que ouvirá o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal do destino. Ou seja, nesse momento de transferência de um estabelecimento prisional de segurança máxima para outro estabelecimento prisional de segurança máxima, eu vou transferir de um estabelecimento para outro, correto? Eu vou destinar esse pedido para quem? Para o juiz federal corregedor daquele estabelecimento onde eu estou recluso, e ele vai enviar a solicitação para o juiz federal corregedor do estabelecimento onde eu pretendo ir. Então, vai
existir essa comunicação entre os dois juízes corregedores federais. Beleza? Parágrafo 2º, acabando a lei. A autoridade. Eita, vamos lá. Parágrafo 2º da lei. Autorizada e efetivada a transferência, o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal em que o preso se encontra comunicará a decisão ao juízo de execução penal de origem. Se o preso, aqui no caso do preso condenado, ou ao juízo do processo, se o preso provisório e a autoridade policial, se for o caso. 3 aqui necessidades de observações. Transferência entre presídios federais de segurança máxima. Eu vou comunicar o juiz corregedor sobre essa vontade de transferência. O juiz corregedor vai comunicar para quem? O outro juiz corregedor do outro presídio, do outro estabelecimento de segurança máxima. Vou desenhar aqui para vocês. Onde eu estou? Aqui, ó. Presídio. Aqui, eu vou colocar estabelecimento prisional de segurança máxima de Brasília. Só que eu quero ir para o estabelecimento prisional de Mossoró. Então, eu vou colocar EM. Quero essa transferência. Essa ponte aqui, quem vai fazer é o juiz corregedor, correto? Corregedor. Correto? Bonitinho aqui, maravilha. Então, um vai conversar com o outro e vão falar, pode. Aqui, ó, fui transferido. Mas e aí? E aquele juízo de origem que estava responsável por minha execução penal no Estado? Ele vai ser comunicado por quem? Por esse novo juiz ou pelo juiz onde eu cumpria a pena antigamente? Por esse primeiro juízo aqui, ó, de onde eu saí, queria a transferência. Então, acontecendo essa solicitação de transferência sendo aceita, o juiz daquele estabelecimento prisional federal onde eu me encontrava recluso, onde eu estava antes da transferência, ele vai informar para o juiz da execução de origem, beleza, quando for o preso condenado, ele informa para o juiz da execução. Mas quando o preso é provisório, como eu falei para vocês, ainda não tem uma condenação. O que vai acontecer? Daí, gente, eu vou ter aquela circunstância para o juízo do processo, aquele processo que está em trâmite, que ainda vai condenar o preso. Vou ter a condição do juízo do processo para aquele procedimento que ainda acontece, sendo o juiz estadual, ainda assim. Vou colocar aqui, ó, juiz estadual. Juiz estadual. Isso aqui é um estadual. Vou colocar um estadual aqui que vocês entendem. Nessa circunstância, está provisório. Então, juiz estadual que toma conta do processo, porque ele ainda não foi condenado. Mas, ó, professor, se ainda não ocorreu um processo e eu estiver na circunstância onde encontra-se no estado de um procedimento administrativo, ou seja, um inquérito policial. Aí, no caso de inquérito policial, eu vou informar a autoridade policial, se for o caso. Eu ainda não tenho instauração de um processo propriamente dito. Eu informo a autoridade policial. E todas essas informações vai surtir daquele antigo presídio de segurança máxima, antigo estabelecimento de segurança máxima aqui federal, onde eu me encontrava recluso. O novo estabelecimento prisional de segurança máxima, ele não vai ter aí essa necessidade, o antigo que vai ter que informar. E junto a isso, informo a vocês que, tratando do decreto e tratando da lei, era isso que eu tinha para falar. Isso é tudo, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Qualquer coisa, fico à disposição. E muito obrigado pela atenção dos senhores. Até a próxima aula. Um forte abraço, ótimos estudos e continuem estudando. Confiem em Deus que tudo vai dar certo. Fiquem com Deus e até a próxima.